Graças e paz, queridos. Quero compartilhar com vocês uma palavra hoje que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6. É um capítulo bem extenso que começa nos contando sobre a multiplicação de pães e peixes que o Senhor multiplicou. E o Senhor alimenta ali, né, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Imagina a multidão que o Senhor alimentou ali, somente com 5 pães e 2 peixinhos. E vem nos contando, mais no finalzinho do capítulo, que os judeus ali, os seguidores de Jesus, aquela multidão, eles começaram a murmurar por causa do que Jesus estava falando. Versículo 41 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? E eles estavam ali murmurando, né? Eu te convido a ler, se você ainda não leu esse capítulo, porque ele é bem grande, ele tem 71 versículos. E eles estavam ali indignados com o que Jesus estava falando. No versículo 60, eles disseram assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E a partir do 65 diz assim: e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, muitos foram embora. Então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Esse texto é bem conhecido, né? Essa frase de Simão Pedro é muito conhecida, muito falada. E eu queria chamar sua atenção para algo que eu li esses dias, que estava falando sobre a diferença da pergunta da multidão e da pergunta do discípulo. Porque no começo ali, eram muitas pessoas, né? Onde Jesus estava, parecia uma multidão de pessoas querendo algo de Jesus, querendo uma cura, querendo comer um pão que foi multiplicado, querendo, né, várias coisas ali, que o Senhor ressuscitasse alguém. E Jesus estava ali fazendo muitos milagres, multiplicando pães e peixes. Mas quando ele começou a fazer esse discurso: eu sou o pão que desceu do céu, as pessoas já começaram a achar aquilo estranho e falaram: não, isso está muito estranho. E eles disseram, né, duro é esse discurso. E muitos deles foram embora, porque eles estavam interessados no que Jesus podia dar para eles. E o que eu li diz que a pergunta da multidão é: o que Jesus pode me dar? Então, às vezes, nós estamos à procura de Jesus pelo que ele pode nos dar, quando na verdade nós precisamos segui-lo pelo que ele é. E às vezes a gente busca Jesus, né, por uma cura de alguma doença, pela restauração de um casamento, para o Senhor trazer o filho de volta para casa, para as finanças, né, serem controladas ali, para o Senhor abrir as portas. E tudo isso é lícito, mas nós precisamos ter uma prioridade. E a nossa prioridade é a pergunta do discípulo, que a pergunta do discípulo é: como eu posso me parecer mais com Jesus? Por quê? Porque nós temos a certeza, nós temos a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, né? Que foi enviado para nos salvar e para ser um modelo que nós precisamos seguir. Então, que nós possamos, né, ter essa verdade revelada no nosso coração. Que nós temos Cristo, mas que nós não podemos olhar para ele e tratá-lo como um garçom. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Nós precisamos, né, seguir ao Senhor com um coração disposto a querer se parecer com ele, mesmo que ele não faça tudo o que a gente está pedindo, mesmo que ele não faça tudo o que a gente, né, tá ali dizendo que precisa, porque ele sabe realmente do que nós precisamos e ele vai nos suprir no que nós precisamos, mas que o nosso alvo, né, o nosso foco seja se parecer com Jesus, seja conhecê-lo completamente, para que nós possamos, à medida que contemplamos ele, nós possamos nos parecer mais com ele. E a cada dia, e a cada dia, e a cada dia, nos parecer mais com Cristo, para sermos Cristo nessa terra e fazermos a diferença. Deus te abençoe.